Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando a gente fala aí de benefícios na justiça, né? Benefícios principalmente de incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença, né? É sempre complicado. Nós colocamos vídeos aí falando, né? Quando o INSS ele deixa de cumprir ordem judicial, fiquem de boca aberta, porque deixa, tá? Aí tem aquele negócio, né? Você aciona a justiça vai pôr multa para o INSS. E vocês acham que adianta alguma coisa? Vocês acham que o INSS está preocupado com multa da justiça? As coisas parecem que são aqui, né, escritas no papel, as leis são escritas para não serem cumpridas, né? Agora, o gozado de tudo é que é sempre o segurado, né? É sempre o pagador de impostos, é sempre o trabalhador que é prejudicado, né? Vocês veem, ninguém perde nada, né? Quando é questão de governos, né? A arrecadação nunca perde, né? Vocês não veem falar, ó, arrecadação, metade da população aí deixou de pagar. Não, não acontece, né? Agora, quando é para cobrar, né, o imposto, por exemplo, né, que é a contribuição para o INSS todo mês do seu salário, ninguém pergunta para você, né, se você aceita, se você quer, se você deseja fazer por exemplo, uma previdência privada, em vez de pagar o INSS, ninguém pergunta, ao contrário. Ah, você quer fazer uma previdência privada? Legal, faça, mas você vai continuar pagando o INSS também. Então é aquilo, né? Muitas vezes a pessoa recorre à justiça como última instância, né? Por quê? Porque teve todos os seus direitos negados, né? Não adiantou nada, por exemplo, uma documentação atualizada, completa, né? Que tanto o INSS fala, né? Que às vezes a culpa é do próprio segurado. Por quê? Porque esse segurado não levou os documentos, né, necessários. Aí o perito não teve como comprovar a incapacidade, né? Gozado isso, né? Bom, benefício de incapacidade temporária, auxílio doença concedido ou reativado por decisão judicial, vocês sabem que geralmente o juiz coloca uma data de cessação para esse benefício, né? Estamos falando do auxílio doença. Essa data de cessação, ela pode ser de 30 dias, pode ser de 12 meses ou até 24, 36 meses. Depende aí o que o juiz analisar com relação à gravidade da situação de saúde desse segurado, tá? Isso está no artigo 60 da Lei 8.213 de 1991, onde o INSS, num caso como esse, ele vai reativar no auxílio doença, o juiz vai determinar o prazo que, por exemplo, esse segurado ele vai receber, e se esse segurado, por exemplo, depois de tudo isso, esse prazo que o juiz deu, ele ainda não tiver em condições de retornar ao trabalho, ele pode pedir prorrogação? Pode sim, pessoal. Lembrando sempre que em 2024 agora o sistema de prorrogação mudou, né? Cada 30 dias você tem que pedir. Antes não, antes você passava por uma perícia e a perícia te dava um tempo maior, né? Agora não, agora você envia os documentos, eles analisam e te dão 30 dias. Se você precisar de mais tempo, você envia documento de novo, mais 30 dias. Só que tem que prestar atenção que isso tem que ser feito 15 dias antes do vencimento, tá? Do benefício, da data que vai finalizar o benefício. Senão você perde direito, por exemplo, à prorrogação, tá? A perícia de prorrogação, você vai ter que levar a documentação, né? No caso, mandar, né? Que quando era presencial, como nós falamos até 2023, você comparecia na frente do perito. Agora não. Então fique esperto em estar sempre com a documentação que comprove realmente a sua situação de incapacidade com o CID da doença, com o histórico cirúrgico, um histórico, né, que o médico que vai fazer o laudo, ele detalhar a sua condição. Os motivos de cessação que o INSS alega, né, é quando ocorre que o segurado, por exemplo, se recupera da incapacidade e pode retornar ao trabalho, né, normal. Caso o pedido ele seja feito depois de 30 dias de afastamento, né, o INSS não vai se responsabilizar por valores retroativos. Quer dizer, você tem retroativo para receber. Se você deixar passar 30 dias e vai pedir o retroativo, você já perdeu o direito. É o que eu falo, né? O INSS tem 40, 50, 90 dias, 200 dias aí para resolver quando é a favor do segurado. Agora, quando é o segurado que tem que cumprir alguma coisa, não tem esse prazo todo não, é 30 dias e acabou, tá? Bom, o pedido de auxílio de incapacidade temporária, né, que é o auxílio doença, só poderá ser cancelado na agência, né, em que a perícia médica foi agendada. A comprovação da incapacidade deve ser realizada
através de perícia médica, que agora vai começar a tal da teleperícia, né? Que eu sou totalmente contra isso, né? Porque cara a cara com o perito já era difícil, vocês imaginam o perito tratando esses segurados com incapacidade de uma maneira assim como eu estou falando aqui, né? Através de imagem de vídeo, como é que vai ser isso, né? Se caso o cidadão solicitar a realização de uma perícia médica presencial, cabe fazer essa solicitação no INSS, né? Você pode fazer através do portal ou seguir até uma agência, né? Existem aí, por exemplo, auxílio doença, né? Espécie 31, espécie 91, a aposentadoria por invalidez, né? 32, o código, a espécie. Tem muita gente que acha, né, que o código 32 é uma aposentadoria por invalidez definitiva. Não existe aposentadoria definitiva, tá, pessoal? Por invalidez. O que acontece é o seguinte: aqueles segurados que recebem aposentadoria por invalidez, que já têm mais de 60 anos, aqueles que já completaram 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV, eles estão livres de pente fino e de revisão. Isso está estabelecido na lei. Então, nesses casos, somente nesses casos, pode-se considerar que a aposentadoria por invalidez ela é definitiva, porque já não tem mais como o INSS fazer a convocação desses segurados nessas condições que eu acabei de falar. Agora, no auxílio-doença, ele é bem diferente, tá? Por exemplo, a espécie 31, né, do auxílio-doença, ela só indica uma coisa, que esse acidente, essa doença que esse segurado tem, ela não ocorreu devido ao trabalho, ela não tem ligação nenhuma com a atividade profissional desse segurado. Já a espécie 91 significa que sim, foi um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional decorrente às funções desse segurado, né? Decorrente à exposição, por exemplo, a produtos químicos, ambiente insalubre, uma carga horária excessiva. Então tudo isso muda, tá, dentro do INSS com relação a direitos, com relação à responsabilidade. Por exemplo, na aposentadoria por invalidez, o código 32, a pessoa depois da reforma da Previdência, ela recebe 60% do valor do salário que tinha quando estava na ativa. Quando é uma aposentadoria por invalidez gerada devido a uma doença, a um acidente de trabalho que é ocupacional, aí já muda até essa forma. Por quê? Porque o segurado ele não pode ter perdas, tá? A responsabilidade é da empresa. Então, se você contraiu uma doença ou suspeita, né, que ocorreu devido a más condições de trabalho que você é obrigado a enfrentar as suas funções, isso é uma doença ocupacional. Nesse caso, a enfermidade de trabalho, né, você tem direito de se afastar para tratamento, é necessário solicitar, por exemplo, o auxílio doença acidentário através do meu INSS, o portal meu INSS, tá? Para comprovar que é uma doença ocupacional é complicado. Por quê? Porque a empresa ela não vai querer dizer que é ocupacional. Ela vai te dar um afastamento como se fosse uma doença, né, uma lesão comum. Ela vai negar. Por quê? Porque ela sabe das responsabilidades que ela vai ter que assumir, né? Então, o que acontece? Vem muitas vezes um batalhão de advogados. Isso até quando você entra na justiça, tá? As empresas, junto com o INSS, vão negar, falar não, negativo. Ele já tinha esse problema, essa doença, esse acidente não ocorreu dentro do horário de trabalho. É complicado, pessoal. E com relação a processos, né, a danos morais, inclusive nós temos vídeo aqui no canal. Se você sofrer, por exemplo, algum dano moral, vamos lá, você paga aluguel e o INSS deixa de pagar ou de cumprir um prazo que ele tem determinado por lei, por exemplo, para liberar um pagamento para você e ele não libera, você pode processar o INSS por danos morais. O perito, né? O perito, quando ele não cumpre a função, a ética médica, né? Que independente dele ser perito do INSS, ele é médico. Existe ali uma ética entre médico e paciente, né? Não quer dizer porque está como perito no INSS que pode ofender, humilhar, desprezar, sabe, tratar as pessoas de qualquer jeito. Não funciona assim. Você pode fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina. É claro que você tem que ter o nome desse perito e o CRM dele para isso, tá? No caso, se você conseguir gravar a perícia, tá, e tiver alguma injúria, alguma falta de respeito, tudo isso é cabível de uma ação judicial, tá? De reparos, tá? De reparar danos, de reparar injúria, calúnia, difamação.
Já cheguei a ouvir casos aí de perito chamar a pessoa de vagabundo. Como é que pode um médico tratar um paciente dessa maneira? O que é isso, gente? Aonde que nós estamos vivendo, né? Bom, o auxílio acidente, ele é um benefício para indenizar, não quer dizer que seja uma indenização. Muita gente me pergunta, mas você falou que pode ser menor que o salário mínimo. Sim, você pode receber, por exemplo, quem ganha um salário mínimo e sofre um acidente, ficou com uma sequela, que não vai impedir da pessoa continuar trabalhando, mas reduziu a sua capacidade, e essa pessoa ela tem alta do INSS, e o perito, a partir do momento que ele constata isso, ele tem que cessar o auxílio doença e já começar a pagar o auxílio acidente. E o auxílio acidente ele paga 50% do valor do benefício que a pessoa recebia, por exemplo, de auxílio doença. Se a pessoa recebia um salário mínimo, R$ 1.412, qual que vai ser o valor do auxílio acidente? A metade disso. Aí já teve gente aqui no canal, mas está escrito na Constituição que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Mas eu não estou falando de salário, eu estou falando de um benefício indenizatório, tá? Por isso que pode ser a metade de um salário mínimo, porque não é salário, pessoal. Tá entendendo? O auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, tá? A pessoa vai receber até a aposentadoria, porque ele não acumula, tá? Se você, por exemplo, recebe auxílio acidente e a tua doença tem um agravamento, a tua lesão tem um agravamento, e você aposentar por invalidez, o auxílio acidente é cortado. Se você aposentar por contribuição por idade, também é cortado. Ele não é cumulativo, tá, pessoal? Agora, com o auxílio doença, ele é cumulativo? Olha que questão interessante. Sim, ele pode ser cumulativo. Você pode receber o auxílio acidente e o auxílio doença, desde que não seja pelo mesmo motivo, tá? Desde que não seja o mesmo CID, desde que não seja a mesma doença, o mesmo acidente. Porque você pode receber o auxílio acidente, voltar para a empresa e de repente você precisar se afastar novamente por um outro motivo. Aí o que o INSS vai fazer? Vai cancelar o seu auxílio acidente? Não. Se não é pelo mesmo motivo, você pode receber sim. Você continua recebendo o auxílio doença e o auxílio acidente juntos, desde que não seja o mesmo CID. E com relação a pagamentos, tá? Muita gente fala aqui no negócio de salário mínimo. Fique bem claro, esse é um benefício indenizatório. Entendeu, pessoal? Tá? Que fique bem claro para ninguém perguntar aqui no canal, que nem que eu já ouvi várias vezes. Mas na Constituição tá escrito. Como se tudo que tivesse escrito na Constituição fosse cumprido, né? Se fala de Constituição, mas o que menos importa aqui que nós estamos vendo hoje em dia é o que diz a Constituição, né? Cada um faz o que quer, essa que é a verdade. Muita gente, às vezes a gente não pode falar certas coisas, porque corre o risco até de cortarem aqui o vídeo, né? Abaixar o vídeo. Tá bom, pessoal? Então essas são informações importantes, tá? Informações para tirar dúvida. Eu espero que você que tinha alguma dúvida tenha sanado essas dúvidas. Esse conhecimento é um conhecimento valioso, principalmente com relação ao auxílio doença e o auxílio acidentário. Existe uma diferença muito grande. Nós já passamos de 1.800 vídeos aqui no canal, tudo sobre INSS, dificuldades, direitos, solução de problema, caminhos, todo o conhecimento necessário que você possa acumular para não ficar sendo jogado de um lado para o outro ou ficar perdido quando necessitar do INSS, tá? Por isso é muito importante você fazer uma consulta no canal, assistir os vídeos. Mas eu não estou passando por esse problema agora, mas pode ter certeza que a sua hora vai chegar, tá? O INSS, você dorme hoje, quando você acorda amanhã, é outra coisa, parece que é outro mundo, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da maneira que nós trazemos aqui um conhecimento numa linguagem simples, fácil, tá? Se gostou, dá um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos aí em primeira mão, tá? Você só tem a ganhar com isso, pode ter certeza que as informações atualizadas aqui podem ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses, né? Que está te atrapalhando a vida, né? Para quem está comigo desde o início, né? Ou que chegou um pouco depois,
Muitos já estão há anos comigo aqui no canal, incentivando, ajudando, compartilhando. Meu muito obrigado, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, com toda a sinceridade. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.